Professor Gonçalo Matias, o Tribunal de Haia iniciou a investigação de crimes de guerra na Ucrânia. Putin poderá ser réu neste tribunal? Pode, boa noite. Pode claramente ser réu neste tribunal, porque na verdade trata-se de um tribunal criminal, não é? Que procura apurar responsabilidades individuais e por isso ele vai dirigir-se contra Putin e contra outros altos dirigentes políticos e militares da Rússia. O procurador, na sua comunicação que fez esta semana, afirma que vai abrir processo. O processo já está aberto, já há um gabinete constituído para acompanhar esse processo e ele está a olhar para os factos que ocorreram desde 2014 até agora. Portanto, este processo vai abranger todos esses factos. Alguns deles já estavam, de alguma forma, investigados pela anterior procuradora e outros estão a ser. E agora há uma investigação em direto que está neste momento a ocorrer. Aliás, o procurador pede até que lhe sejam enviadas provas, dá um contacto para que quem estiver no terreno e tiver acesso a provas, essas provas lhe sejam enviadas. Há aqui uma dificuldade, não tanto no acesso às provas, embora também seja difícil o acesso às provas porque não há observadores no terreno, o próprio tribunal não tem observadores no terreno neste momento, e por outro lado, há uma prova muito difícil sempre nestes processos, que é a ligação às ordens que são dadas, porque é preciso haver uma ligação entre os altos comandos militares e altos comandos políticos e as ordens que são dadas. Em qualquer caso, esse trabalho está a ser feito, foi muitíssimo rápido, o processo abriu-se em poucos dias. Seria mais lento se não tivesse havido denúncia por parte de Estados-membros. Ele duraria talvez uns 4 meses a abrir, se fosse esse o caso, mas recordo que houve 39 denúncias, primeiro da Lituânia e depois de 38 países, incluindo Portugal. Portugal está entre os países que apresentou denúncia. Portugal é um Estado parte do Tribunal e apresentou denúncia acompanhando outros países e isso permite acelerar muito o processo. Neste momento já está, como disse, um gabinete constituído e o processo já está a arrancar. E quais são os crimes que podem estar em causa neste conflito e que tipo de penas é que estão previstas? Bom, os crimes que estão aqui em causa essencialmente são os crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Poderia estar em causa também o genocídio, embora seja de prova mais difícil neste caso. Estes 3 crimes estão aqui em causa. O crime de agressão não está em causa porque quando a Ucrânia aceitou a jurisdição do tribunal não incluiu o crime de agressão, portanto esse está fora, esse até seria o mais fácil de provar. Mas aquilo que nós temos visto, aquilo que temos assistido, os bombardeamentos a maternidades, a prédios civis, claramente há aqui matéria para configurar crime de guerra ou crime contra a humanidade. As penas que podem estar previstas são largas, pode ir até à prisão perpétua, em casos excepcionais e muito graves, pode ir até à prisão perpétua. É possível que um alto líder político seja julgado no tribunal. Nós já vimos isso várias vezes. Por exemplo, o caso talvez mais mediático foi o de Slobodan Milosevic, presidente da Sérvia, que foi entregue ao tribunal precisamente pela Sérvia na sequência de uma insurreição interna. Aqui muitas vezes a pergunta agora é, mas como é que Putin pode ser entregue ao tribunal? Bom, não nos esqueçamos que há 123 países que são partes do tribunal. Portanto, Putin neste momento já não pode viajar para grande parte do mundo. Já não podia, mas agora é ainda mais claro que não pode viajar e no futuro cada vez mais essa restrição vai impor-se. Ele não tem imunidade, porque o Estatuto do Tribunal não prevê a imunidade para chefes de Estado e, portanto, ele vai ter a vida complicada e se no futuro viesse a acontecer uma insurreição na Rússia, podia ser a própria Rússia a aceitar a jurisdição do Tribunal e a entregar Vladimir Putin ao Tribunal e outros altos responsáveis. Como digo, não é apenas Putin, mas todos aqueles que orquestraram, ordenaram e conduziram estes atos, incluindo os responsáveis da Bielorrússia, que colaboraram. Bruno Gonçalves, e tendo em conta os acontecimentos